é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, glória a Deus.
Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que se vê não é fé, pois a fé, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento. Então a base, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então aqui nós não precisamos de galho de arruda, nós não precisamos de nenhum símbolo religioso para ter fé, porque nós cremos naquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 18: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Você crê nisso, irmão? Você crê que Jesus está aqui para curar, para abençoar, para te dar vitória nesta noite, para quebrar as barreiras, quebrar as cadeias? Se você crê, feche os seus olhos, adore a Deus, e pela fé você vai ver barulhos de cadeias e correntes caindo no chão, porque Jesus, em João capítulo 8, versículo 32 e 36, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Aleluia. Conhece não? Quantos conhecem esse louvor aqui? Então vamos louvar a Deus, vamos cantar. Vamos lá? Vamos todos louvar a Deus? Pegou a altura aí? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Escute, ó. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, é assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar
você já colocou a sua fé em ação, escute agora o que o Senhor diz para você, ó. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Vamos lá, igreja, cantar. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Receba a sua vitória agora aí. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Oh, receba aí vitória em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e já deu tudo certo. Aleluia, que Deus te abençoe. Fique aqui, pode sentar em nome de Jesus. Fique aí crendo no Senhor, porque nesta noite já deu certo para você, se você crê, viu? Fica aí na presença do Senhor. Daqui a pouco os nossos irmãos vão estar louvando ao Senhor com mais louvores. E eu tenho certeza que será uma noite de bênção, uma noite debaixo da unção de Deus, se você crê. Os cultos quem faz é cada um de nós. Aqui não existe culto frio, não existe culto morno, não existe culto assim nem assado. O adorador, quando ele sai do seu lar para vir à igreja, ao templo, ele já sai com espírito de adorador, dizendo: Senhor, eu vou à tua casa, ao teu templo, para te adorar e te servir, te louvar. Então o seu culto quem faz é você. E se você crê nesta noite, o Senhor te visitará, o Senhor te honrará, o Senhor te abençoará de forma grandiosa nesta noite. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, depois nossos companheiros, pastor Arlindo, que é o pastor ali da Água Espraiada. Está ali uma linda, trouxe a congregação lá da Água Espraiada. Vou pedir para os irmãos ficar de pé, para nós dar um bem-vindo aos irmãos ali da Água Espraiada. Como nós vamos receber os irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Os companheiros do irmão Arlindo, está ali, o Samuel, o Gênesis, o Samuel é o irmão dele, aleluia. Mas é tudo da família, né, Gênesis? Glória a Jesus, que Deus abençoe. Também os irmãos do Conquista, está lá, o pastor da igreja, ele falou para mim: é só eu que vou, pastor, mas está aqui presente. Como nós vamos dizer para ele também? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Na próxima vez ele traz mais gente. Glória a Jesus. Também o evangelista, o presbítero Marco Manduca, com a congregação lá do Centro Evangelístico.
Está toda quinta, então já não é mais visitante. Aleluia. E quem mais que vem hoje? Não veio o Gavinato, eu não vi ninguém do Gavinato, liguei para o irmão João. Tem alguém do Gavinato? Não tem ninguém. Mas os demais, Nova Suíça, Jardim Nova Suíça, tem aí um grupo de irmãos. Aleluia. Como nós vamos receber os irmãos do Jardim Nova Suíça? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente e, em nome de Jesus. Nosso irmão Arlindo estará orando e eu vi o Eliseu ficar de pé e o Eliseu está pedindo oração para o seu irmão. O pastor esteve lá hoje, viu, Eliseu? Amém? Glória a Jesus. E eu convido a igreja para ficar de pé, irmãos. E o nosso irmão pastor Arlindo estará orando. E o nosso irmão Reison, do som, também pede as nossas orações. Ele não está bem de saúde e ele pede as nossas orações. E nós vamos receber também o grupo de irmãos lá da igreja Filadélfia. Eu quero que vocês façam assim com a mão. É o grupo de adoração, de louvor. Que Deus abençoe grandemente vocês, viu? É os músicos que tocam com o nosso irmão Márcio. Que Deus abençoe grandemente. E o Marlinho também não esquecer, nós incluímos novamente nosso irmão Marinho e a família da nossa irmã Maria Pacola, em nome de Jesus. O irmão Marlinho estará orando e o pastor José Alexandre Locatelli trazendo para nós a palavra do Senhor. Amém. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido eterno Pai, e é no Teu nome, Senhor Jesus, que aqui estamos, meu Deus, alegre, feliz, contente, meu Pai, já por essa porção que Tu tem falado para conosco, Senhor. Meu Deus, agora vamos ouvir também mais a Tua palavra, Senhor Jesus, através do Teu servo. Meu Deus, para que possamos sempre estar alimentados através da Tua palavra. Fala com o Teu servo, transmite para nós, Senhor, estamos bem atentos, com nossos ouvidos bem abertos, meu Deus, para ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor Jesus. Enche o nosso coração de paz e alegria através da Tua voz, Senhor. Abençoa a nossa irmã, a qual o Senhor Jesus está passando, irmã Maria, por momento difícil, Senhor. Consola aqueles corações, aquela família, Senhor Jesus. O nosso irmão, a qual também está na UTI, Tu sabes, Senhor. Meu Deus, abençoa ele, Senhor, tirando ali da UTI, dando a saúde, Senhor. Meu Deus, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no Teu nome santo, hoje e para sempre, Senhor. Amém. Amada igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, podem tomar assento. Graças a Deus que aqui estamos nessa noite, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus. Pois se aqui estamos, é porque Ele se fez presente em nossa vida, nos libertando, nos salvando, perdoando os nossos pecados, escrevendo o nosso nome no livro da vida e nos dando a esperança da salvação. Amados irmãos, já estou feliz nesta noite, porque já senti a presença do nosso grande Deus em nosso meio, através dos louvores que foram aqui apresentados, né? De forma ungida e inspirada pelo Espírito Santo, nós podemos já sentir a glória de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, porque o culto sem louvor fica um pouco como um café sem açúcar, né, irmão? Falta alguma coisa, mas graças a Deus que Deus tem preparado estes irmãos para adorar a Deus junto com a igreja. Querida igreja, rapidamente, nosso tempo é pequeno, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5, e nós vamos ler essa passagem bíblica, bastante conhecida da igreja, mas que eu acredito que o Senhor nesta noite irá falar aos vossos corações, como tem falado ao meu. Diz assim a palavra de Deus, fala sobre o centurião de Cafarnaum.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amada igreja, nós temos aí uma passagem maravilhosa da palavra de Deus, que é muito importante e que às vezes nós lemos e passamos assim um pouco despercebido por algumas coisas importantes. E nesse momento nós vamos aqui abrir um pouco o nosso raciocínio para entendermos quão importante foi esse fato acontecido quando Jesus estava aqui nessa terra e iniciando o seu ministério. O Senhor Jesus teve um momento todo especial com esse centurião. Um centurião era um homem que na época era um líder, uma pessoa especial. Ele tinha sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade, aproximadamente 100 soldados. É como se hoje um de nós cuidássemos de 100 homens. Veja, os irmãos, que isso é realmente uma posição privilegiada. Ele era um líder, era um centurião, era um comandante, um homem que tinha autoridade, tinha algo especial. Certamente isso levava ele também a ter uma condição de vida diferenciada, pois ele provavelmente deveria ter um bom salário, deveria ter uma retribuição financeira à altura da sua responsabilidade. Veja, os irmãos, que não era ele qualquer pessoa. Tinha um destaque provavelmente dentro daquela sociedade que na época Jesus estava passando por ali, por aquela cidade, por aquela aldeia. Então, amados irmãos, esse centurião tinha algum valor especial na sociedade. Também nós podemos observar isso, porque ele, quando foi conversar com Jesus, ter um encontro com o Senhor Jesus, ele falou sobre empregados. Certamente, além de ser um homem que comandava 100 soldados, ele também tinha empregados dentro da sua casa. E isso prova mais uma vez que esse homem tinha algum valor. E, amados irmãos, nós observamos que a palavra de Deus diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Uma outra coisa importante aqui, também ressaltar aos irmãos, que ele não era judeu. Provavelmente ele era romano. Provavelmente ele, naquela época, os romanos,
estavam dominando o país de Israel. Eles estavam subjugados ao império que governava o mundo na época, que era os romanos. E certamente esse centurião, ele provavelmente seria um romano, talvez, e estava ali comandando aquela cidade. Isso é importante os irmãos saber, porque ele era um gentil. Se ele não era um judeu, automaticamente ele era um gentil, como nós, que somos gentios. Porque quem não é judeu, quem não é israelense, a Bíblia chama de gentios. Então, amados irmãos, observamos que quando ele se aproxima de Jesus, Jesus ali acompanhado dos seus discípulos, talvez Pedro, Tiago, João, aqueles que eram mais próximos, talvez alguns outros curiosos o acompanhando, mas esse homem ele se aproxima do Senhor Jesus, fazendo o quê? Rogando-lhe, se humilhando. A Bíblia não diz se ele se prostrou, se ele se ajoelhou, mas a Bíblia diz que ele chega diante do Senhor Jesus rogando, mais do que pedindo, rogando. Aqui já podemos observar algo especial, porque não era qualquer pessoa que chegava diante do Senhor Jesus dessa maneira. Alguns judeus, por exemplo, quando se aproximavam de Jesus, chegavam todos desconfiados, incrédulos, querendo colocar Jesus em um aperto, colocando perguntas difíceis para que o Senhor respondesse. Alguns chegavam desprezando, alguns chegavam até querendo matá-lo com pedras, porque não acreditavam e não criam que ele era o Senhor Jesus. Mas esse centurião me parece chegar diante do Senhor de uma forma diferente, especial. Ele já veio ao encontro de Jesus com uma atitude diferenciada. Ele chegou diante dele e rogou-lhe. E o interessante, amados irmãos, que ele rogou por quem? Aqui mostra-nos a palavra algo ainda mais especial na vida desse homem. Porque ele chega diante do Senhor Jesus e diz: Senhor. Olha como ele chama Jesus: Senhor. Senhor. O meu criado está lá na minha casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha bem, irmãos, a preocupação que esse centurião estava tendo com o seu criado, com o seu empregado. Aqui nos mostra uma qualidade toda especial desse homem. Porque alguém se preocupar consigo mesmo é comum, é natural, existe muitos. Mas alguém se preocupar com um criado, com um empregado, já são poucos. Se passarmos uma peneira, vamos observar que não são muitos. E acontece que o problema do seu criado não era simples. Se fosse uma dor de barriga, uma dor de cabeça, talvez ele teria ido ali buscar algum recurso farmacêutico da época, um remédio. Mas observe, os amados irmãos, que o seu criado tinha dois problemas gravíssimos. Qual era o primeiro? Ele era, igreja, ele era paralítico. Sabe o que é paralítico? Não anda. Ele era paralítico. Olha que situação.
É fácil isso? É fácil alguém crer, acreditar que tem alguém capaz de resolver o problema de um homem paralítico? E ele diz, e não é só isso, Senhor. Não é só isso. Além dele ser paralítico, ele está atormentado. Violentamente. Ele comete algumas coisas, Senhor, que é impossível de aceitar, de resolver. Ele é violento, ele está perturbado, ele está numa situação caótica. Quando ele descreve, amados irmãos, a situação do seu criado, Jesus de bate pronto, olha para ele e diz a seguinte palavra: centurião, eu irei e lhe darei a saúde. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Jesus disse essas palavras para esse homem, irmãos, quando Jesus olha para ele e diz, eu irei e lhe darei saúde, o centurião me parece levar um choque. Ele me parece ficar assustado, admirado, impressionado com aquela atitude de Jesus. Porque Jesus de bate pronto mostrou uma vontade de resolver o problema dele tão rapidamente. Sabe, irmãos, quando você se preocupa com alguém, quando você busca a ajuda de Deus por alguém, eu quero te dizer nessa noite, Deus tem pressa em resolver o seu problema. Deus tem pressa em resolver o seu problema. Se você quer ter experiências importantes com Deus, se você quer crescer espiritualmente, se você quer desenvolver a sua fé, se preocupe com alguém e se coloque diante de Deus para ajudá-lo. Deus vai operar nesse amor que você tem na sua vida. E Deus está em busca desse amor. Porque nos últimos dias nós estamos vivendo um tempo em que não mais existe amor. Existe interesse. Mas nós estamos vendo um homem que não tinha interesse nenhum, mas tinha um amor profundo pelo seu criado. E quando Jesus disse essas palavras, irmãos, aquele homem então faz um comentário muito interessante, muito importante. Ele olha para o Senhor e diz, e o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entres debaixo do meu telhado. Ô irmão, eu disse aos irmãos que esse homem tinha uma boa casa, ele tinha uma condição de vida boa, ele era um homem importante, mas ele olha para Jesus e diz, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Aqui, irmãos, esse homem demonstra mais algo importantíssimo. Ele tinha uma noção exata, muito precisa, da pessoa com quem ele estava dialogando. Ele sabia que ele não estava falando com qualquer um, mas ele estava falando com o Senhor dos Senhores, com Deus Todo-Poderoso, com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele disse, eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho condições de te aceitar, de te receber na minha casa. Ela é muito simples para que o Senhor entre nela. Não vá na minha casa, Senhor. Eu vou passar vergonha. Não é assim que a gente faz? Quando vem uma pessoa importante na nossa casa, a gente fala, meu Deus. A mulher já põe a mão na cabeça e fala, mas quem é que está vindo?
O que eu vou fazer? O que eu vou oferecer para ele? De que forma que eu vou recebê-lo? Não é possível, não deixa esse homem vir na minha casa. Aí o marido diz, mas não tem mais jeito, mulher, já está tudo certo. Esse sentimento, irmãos, estava na vida desse centurião. Ele disse, Senhor, eu não posso aceitar o Senhor ir na minha casa, porque a minha casa é muito simples. É muito humilde. Aí o Senhor fica olhando para ele, ele diz assim, o centurião, mas eu tenho uma saída para essa situação. Aí ele começa a explicar para Jesus, irmãos. Ele diz assim para Jesus, Senhor, eu sou um homem sob autoridade. Eu tenho autoridade. Olhe bem. E eu tenho algumas pessoas aos meus cuidados. E ele disse assim, e eu digo para esse meu servo aqui, vai, e ele vai. Eu digo para aquele outro, Senhor, vem, e ele vem. Eu digo para o outro, faz isso, e ele faz, Senhor. É de imediato, eu falo, ele faz. Eu digo, ele faz. Eu peço, eu mando, é na hora. Porque eu tenho autoridade sobre eles. E sabe o que eu quero dizer com isso, Senhor? Eu quero dizer o seguinte. Que a mesma autoridade que eu tenho com essas pessoas aqui, o Senhor tem com aquele problema lá do meu criado. Sabe aquela paralisia do meu criado? Sabe que o que eu estou te dizendo, Senhor Jesus? Se o Senhor der uma ordem daqui, se o Senhor disser uma palavra, aleluia. Não precisa nem o Senhor ir na minha casa, não. Daqui, ó, nós estamos um pouco longe lá, mas daqui, eu creio, se o Senhor disser uma palavra, só uma, não precisa ser duas, uma só, diga uma, Senhor, diga uma, que o meu criado vai ficar curado lá em casa. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Meu irmão, quando esse homem terminou de falar isso, sabe quem foi que ficou assustado agora? Jesus. Eu acho que Jesus regalou 2 olhos desse tamanho assim, olhou bem para aquele homem, abriu bem os ouvidos e disse, será que é tudo isso mesmo que eu estou ouvindo? Porque a minha Bíblia diz, e o único lugar que eu achei na minha Bíblia toda, a minha Bíblia diz que o seguinte, e Jesus se maravilhou. E maravilhou-se Jesus, vendo a fé daquele homem. Como que Jesus tem olhado para você, meu irmão? Minha irmã? Como Jesus tem olhado para você? Ele está maravilhado com a tua fé, irmão. Ele está maravilhado com as tuas palavras, irmão. Ele está maravilhado com a tua vida, irmão. Como Jesus está olhando para você, será que se hoje Ele fosse falar alguma coisa a respeito da tua fé, Ele diria, eu estou maravilhado com a fé da irmã Maria. Eu estou maravilhado com a fé do irmão João. A Bíblia diz que, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Ele ficou impressionado, ele ficou maravilhado, ele ficou feliz, ele ficou alegre, ele ficou impressionado.
Aquilo causou uma alegria muito grande. Irmão, quando você crê, quando você confia, quando você espera com paciência no Senhor, Ele fica maravilhado com a sua vida, Ele fica satisfeito com a sua vida, Ele fica alegre com a sua vida. Porque Ele procura aqueles que creem e acreditam nele, para poder usar e abençoar a vida deles. A minha Bíblia diz, o irmão cantou, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Então creia. Para de duvidar, meu irmão. Para de duvidar. Qualquer probleminha, qualquer luta, qualquer tribulação, você já coloca em dúvida se Deus é com você. Pare com isso. Pare com isso. Creia. Acredite. Confia. Quando o salmista diz que ele confiou no Senhor, confiar, irmão, é uma coisa muito séria. Quando se crê, se confia. Quando alguém confia em alguém, irmão, pode todo mundo falhar, pode todo mundo te abandonar, mas naquela pessoa que você confia, você diz: Ele não vai me abandonar, eu confio nele. Quantos confiam em Deus aqui? Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. A Bíblia diz que nós temos que confiar. Quem confia descansa. Quando você confia em alguém, você descansa. O filho que confia no pai, quando ele vem com um problema para o seu pai, ele tem uma confiança tão grande no seu pai, que após ele contar o problema, ele descansa. Agora eu falei com meu pai, agora eu falei com a minha mãe, está resolvido, ele vai resolver o meu problema. Você tem confiado em Deus? Você tem descansado no Senhor? Quem crê, confia. Quem crê, descansa. Quem crê, espera. Então a Bíblia diz aqui que ele se maravilhou, o Senhor Jesus. E aí olha o que ele diz, irmão. Olha que palavra que o Senhor Jesus diz. Olhou para os seus discípulos, todos os judeus, que eram aqueles que deveriam ser o exemplo. O seu povo escolhido, eleito, separado, aquele povo que deveria ser o exemplo para o mundo. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo, sabe o que quer dizer isso, irmão? Isso é muito profundo, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Quando Jesus disse assim, nem Israel, juntou tudo ali, Pedro, Tiago, todo mundo. E ele disse, nem Israel, eu encontrei tanta fé como na vida desse homem, desse gentil, desse centurião. Irmão, foi muito forte. A fé daquele homem foi algo especial que nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida, para que o Senhor se alegre de nós e tenha prazer em nós e possa também nos usar como usou esse homem para repreender aqueles que não criam. E diz o versículo seguinte: mas eu vos digo, olhando para os israelitas, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, e muitos virão do Ocidente. Quando Jesus disse essas palavras, estava incluso nessas pessoas, você e eu, meu irmão, a igreja. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Porque o nosso Deus não é Deus de morto, mas o nosso Deus é Deus de vivo.
Quantos acreditam que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos? Quantos acreditam que essa mesa está preparada para a igreja do Senhor? Existe uma mesa preparada para a igreja que vai vencer. E lá estarão os nossos pais na fé. Abraão, Isaque, Jacó. Jesus continua dizendo: muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, muitos virão do Brasil, muitos virão da Argentina, muitos virão do Chile, muitos virão da África, muitos virão de muitos lugares, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino, eles, essa palavra é muito dura, irmãos, para eles, essa palavra foi muito dura. Mas os filhos do reino, falando para o povo judeu, os filhos do reino ficarão de fora. Ficarão de fora. Jesus disse para si, em outras palavras: vocês não creram, vocês não me aceitaram, vocês não me reconheceram, vocês não conheceram o dia da minha visitação. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar do lado de fora. Mas para todos aqueles que aceitaram, para todos aqueles que reconheceram, para todos aqueles que abraçaram essa fé, para todos aqueles que estão servindo esse Deus com amor e alegria, com a esperança da salvação, meu irmão, você não vai ficar de fora, você já está dentro, você já faz parte da família de Deus, você já faz parte dos escolhidos de Deus, você já é parte do reino de Deus, e brevemente você vai para lá. Então, para terminar, meus irmãos, Jesus disse: serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É o final daqueles que não creem. É sofrimento, é dor. Quem não crê, sofre a dor. Agora, às vezes, tem até uma vida com um certo conforto, mas quando chegar aquele momento, irmão, aquele momento final, em que tudo é definido, não olhe para esse momento. Se você olhar para alguém nesse momento, você talvez vai achar que não vale a pena, mas caminha um pouquinho mais na sua mente e vai para o final, porque o importante é o que Deus disse para Daniel: vai até o meio. O que ele disse para Daniel? Vai até o fim. O problema está lá no fim. A diferença vai aparecer no fim. É lá que vai ser a decisão. Agora no meio, irmão, não é tão importante, mas lá no fim vai ser importante. Você está preparado para o fim? Está preparado? O irmão estava dizendo que hoje cedo o irmão acordou, mas logo partiu. Ele estava esperando que ele ia morrer hoje, irmão Messias? Com certeza não, né? Acordou cedo, talvez tomou café, se trocou, falou: agora eu vou para lá e para cá, mas daqui a pouco morreu. O fim dele chegou. Mas ele estava na igreja, era fiel, tocava sanfona, estava em todos os cultos. Quantas vezes eu fui lá, vi ele lá, firme, servindo a Deus. Que fim levou esse homem, irmão? Mas se ele não estivesse, se ele não tivesse conhecido Jesus, que fim que teria? Então o fim é melhor ou mais importante do que o começo. Então o Senhor Jesus disse aqui: para aqueles que não creram, serão lançados fora. Então Jesus se vira para aquele homem, para finalizar, e disse: olha, muito bem,
Eu vou honrar a tua fé agora, rapaz. Eu vou honrar a tua fé. Você está se achando indigno de receber a mim lá na sua casa? Tudo bem, então eu não vou lá. Eu vou fazer conforme você disse. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Saiu a paralisia e saiu o demônio. Jesus disse para ele: assim como creste, te seja feito. Fique de pé, irmão. Você quer uma vitória hoje na sua vida? Você quer um milagre? Você está precisando de um milagre? A palavra de Deus para você é essa: assim como você crer, vai ser feito na tua vida. Se você crer, vem aqui na frente e nós vamos orar. E da maneira como você está crendo, assim vai acontecer na tua vida. Ah, mas não está aqui, não tem problema, Jesus vai visitar onde está. Não importa o lugar, está no hospital, está lá enfermo, está lá em outro país, está lá em outro estado. Assim como você creu, assim te será feito. Se você crê, venha. Se você crê que Jesus tem uma palavra para a tua vida nessa noite, venha. Venha. A igreja fecha os olhos, vamos continuar em oração, na presença do grande Deus. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite. Eu creio que Rassuri Mikanda Labasu Decaia. Eu creio que Gemaná Karamasu Decaia Labasu Decanta Labas. Eu creio que Ele tem um milagre para operar na tua vida. Eu creio e você tem que crer também. Venha receber, venha receber. Irmão Alexandre, eu preciso de uma bênção espiritual. Venha receber essa bênção hoje. Se você crê, você pode vir à frente. É uma atitude. É igual aquele centurião que foi ao encontro de Jesus. Ele creu e ele não ficou em casa lá olhando o seu criado, mas ele foi ao encontro de Jesus. Quando você vem à frente, você está indo ao encontro da palavra que nós pregamos aqui, irmão. Você está testificando diante de Deus e dos homens que você está crendo e que você pode receber uma palavra, um milagre, uma bênção. Pode cantar, meu irmão, tocar. Feche os olhos, todos os irmãos que estão à frente. Aleluia. Feche os teus olhos, irmão. Eleva o teu pensamento ao trono de Deus. O Senhor está aqui. Ele é maravilhoso. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os obreiros estendem as mãos. Levantai-vos, ó confia no Senhor. Eternas, confia no Senhor. Que entrará. Confia no Senhor. Ele é fiel. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui estão os teus servos, Senhor Jesus. Estrela da manhã. Aqui estão os irmãos, Senhor Jesus. Rosa de Saron. Lírio dos ares. Vieram à frente, luz escuridão. para receber uma bênção. Bendito é o que Louvado vem. Em nome do Senhor. Hosana. Ao Rei. Hosana.
és bem-vindo neste lugar, ó Deus. Fique à vontade em nosso meio. Vai tocando. Olha lá, baixê, canta lá, baixê, olha lá, baixê, olha lá, baixê, canta lá, baixê, olha lá, baixê, canta lá, baixê. Receba, receba. Hosana. Receba a tua vitória. Hosana. Ele está aqui nessa noite. Hosana. Senhor. Ao Rei, ao Rei, ao Rei. Hosana. Hosana. Ao Rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Confia, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Liga o teu pensamento ao Senhor. Vai pedindo. Vai pedindo. Vai pedindo, irmão. Vai pedindo. Não canse de pedir. Peça uma vez. Peça duas. Peça três. Mas confia que o Senhor vai dar a tua vitória. Em nome de Jesus agora, Senhor. Vai tocando na vida dos teus filhos. Na vida dos teus servos que vieram aqui à frente. Olha o pedido de cada um que está apresentando diante de ti, Senhor. Oh, eles vieram em busca de uma palavra. Alabassuri mi candalaba. E calabassuri candalaba. E cantalachude cantalabassuri. Alissuri mi calabassuri canturi mi cantalabassuri. Assim como você creu, assim te seja feito. Assim como você creu, assim te seja feito, irmão. Assim como você creu, assim te seja feito, irmã. Assim como você creu, jovem, assim te seja feito. Receba, receba, te seja feito. Que seja feito, como você creu, como você confiou, que seja feito, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abraça o teu irmão. Saúde ele com a paz. Dê um abraço. Eu volto a palavra ao nosso irmão Messias. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas todo sempre. E a igreja do Senhor diga com alegria: amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Convido a cada um de vocês a na próxima quinta-feira estar juntamente conosco para mais uma grande festa, tal como esta, ou melhor do que essa. Porque sempre com Jesus é um dia melhor do que o outro. Glória a Jesus. Como bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, sim,
que desce da orla sobre as vestes de Arão. Como bom e suave é que os irmãos vivam em